Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui, ouvintes da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, no nosso programa Aprender Direito. Eu me chamo Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor da Faculdade Rui Barbosa, Grupo Devray do Brasil, sou professor do canal youtube.com/TV Pensar Direito, sou professor do portal Jorge Guedes, portaljorgeguedes.com, e sou professor da FACEI, Faculdade Einstein, em pós-graduação. Eu fico feliz, sou professor da faculdade também FTC e da Faculdade da Cidade. Então, prazer estar aqui no programa Aprender Direito. Aqui eu rendo homenagem a todos os nossos diretores da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. E a gravação é feita por jorgeguedes.com, a gravação áudio e vídeo. Então, vamos iniciar o nosso programa hoje com alguns pontos muito importantes que dizem respeito ao direito tributário, com ênfase em psicologia jurídica, certo? Na realidade, a psicologia ela está atrelada a todo segmento do direito. Não existe um segmento do direito que não esteja atrelado à psicologia. Vamos ver por quê? É simples. O que é o direito? O direito é um comportamento, é uma conduta. Então, é um dever ser. E a psicologia estuda comportamentos e condutas. A psicologia estuda o comportamento do direito, dever ser, e também que o direito atinge, que é um comportamento desviante do não dever ser, ou seja, de ferir a lei, de estar contra a lei. No tributário também existe o ferir a lei, quando se sonega, quando se há evasão fiscal, é um comportamento desviante, que pode ser inclusive crime. Então a psicologia estuda esses comportamentos humanos, também atrelada ao direito. Então direito e psicologia não podem ficar dissociados, direito e psicologia estão inteiramente associados. E o nosso tema hoje, direito tributário, com ênfase em psicologia jurídica, vai tratar de um assunto, vamos começar pelo primeiro assunto, se chama legalidade. Então, dentro desse princípio da legalidade, nós estamos estudando o direito tributário, e na aula passada nós vimos que, na época de Roma Antiga, em que eles tiravam impostos, dos judeus de forma arbitrária, de forma violenta, invadiram o patrimônio sem nenhum critério, embora existisse uma lei, mas não existia um poder do cidadão de se opor ao Estado de Roma. Aquele que assim procedesse, eles teriam sanções, inclusive com castigos físicos até a morte. Então hoje, modernamente, no Estado democrático de direito, o princípio da legalidade é um princípio que rege a segurança jurídica do cidadão. O cidadão, o senhor e a senhora, tem que ter segurança jurídica. E como o senhor tem segurança jurídica? A partir do momento em que o senhor observa de que o senhor só terá tributado depois que existir uma lei, e o senhor tem, ninguém é permitido a ninguém desconhecer a lei. Então o senhor tem uma lei, o senhor sabe anteriormente da existência dela e sabe que será tributado. Então o senhor tem condições de se programar para arcar com aquela tributação, com aquela obrigação tributária, certo? Então legalidade, pelo princípio da legalidade, tem-se que a garantia de que nenhum tributo será instituído nem aumentado, a não ser através de lei, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 150, inciso 1. Nós vamos agora aos nossos acadêmicos, doutos, que estão aqui, poderão ver e irão fazer a leitura dos artigos também, seus comentários. Nossa aula Aprender Direito da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal é inteiramente participativa. Nós participamos e o senhor e a senhora que está nos ouvindo consegue assimilar. O direito tem que estar ao alcance de todos. Todos têm que conhecer o direito. Conhecer o direito é seu direito, cidadão, do senhor e da senhora. E esse é um trabalho de excelência da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Nossos acadêmicos estão aqui, vai fazer a leitura do artigo com calma, desde o caput do artigo 150 e depois do inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em plena vigência. Meu querido, seu nome, por gentileza, a nossa instituição. Meu nome é Eli Alves, eu sou acadêmico do 9º semestre do curso de Direito da Faculdade FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciências do Campo de Salvador. Constituição Federal, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, é vedado, olhe bem o conceito, é vedado. O que significa vedado? Nosso querido Guimarães está aqui conosco. O que é uma vedação no direito? Significa o quê? Que não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Então, essa garantia dentro desse princípio da legalidade, qual é a visão que você tem disso aí para o cidadão? Para o cidadão que está nos ouvindo na Rádio Justiça, para o cidadão que está, o cidadão e a cidadã. Qual é a vantagem disso, dessa legalidade? É vedado à União, não é isso? Aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exigir significa criar tributos. Aumentar significa majorar tributos. Isso é um garantismo, meu querido Guimarães, que está conosco aqui, participando do programa desde o início do primeiro programa. Querido Guimarães. A legalidade é um princípio que assegura, né, as pessoas, de forma que se não tenha escrito em lei, não vai ter vigor. Então, a importância da legalidade é que a segurança jurídica do patrimônio do contribuinte, ele vai estar assegurado por conta do princípio da legalidade. Perfeito. Meu querido acadêmico, também vem estudando bastante, se dedicando bastante, como Guimarães e todos os demais, sobre essa questão, se debruçando sobre isso. Bem, novamente, meu nome é Alcides Coelho, eu sou da Faculdade FTC, 8º semestre aqui da matéria de tributos. E eu quero ler aqui o artigo, na forma do artigo 145, que confirma a questão da legalidade, onde ela diz o seguinte: a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E no seu parágrafo primeiro diz o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, a gente observa aqui a conexão do artigo 145 com a questão do artigo 150, onde fala que é vedado, né, de forma voluntária e assim sem o controle da lei, a devida lei, para poder fazer a regulação daquilo, se instituir o imposto de forma indevida. Perfeito. Então a gente está vendo aí, dois princípios já estão se casando, a capacidade contributiva e a legalidade, e aí nós estamos vendo que é preciso que o contribuinte tenha ciência anteriormente de que será tributado, justamente para que ele possa, neste momento, ele possa se preparar para arcar com aquela obrigação tributária. Não pode ser pego de surpresa, não pode ser invadir seu patrimônio sem nenhum critério legal, e aí nós temos um garantismo jurídico que é a legalidade. A legalidade está expressa na Constituição Federal e pela pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é o topo, e as demais leis terão que obedecer, terão que estar em sintonia com ela, porque se não estiverem, serão consideradas inconstitucionais. Então, para que uma lei possa ser considerada constitucional, uma lei tributária, se faz necessário que ela esteja em sintonia com os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e um dos ditames é o princípio da legalidade. Criar, instituir ou majorar impostos tem que passar por lei anterior, não pode ser feito à revelia,
e a surpresa do contribuinte. Na realidade, o contribuinte também tem seus direitos. Assim como o Estado tem o direito de tributar, poder de império, poder muito forte, o contribuinte adquire no Estado Democrático de Direito os seus direitos também de se defender e de ter suas garantias constitucionais. Então, prosseguindo aqui, nós temos que, assim, tanto a criação como o aumento depende de lei. Disso resultou que o artigo 153, parágrafo 29 da Constituição anterior, a regra vinha formulada justamente com as ressalvas, e tais ressalvas eram pertinentes apenas aos aumentos. Então agora nós tivemos a Constituição que traz também não só a questão do aumento, mas a questão da instituição, da criação do imposto. Fica claro, de uma clareza solar, que se somente a lei pode criar, somente a lei pode aumentar. Admitir que a lei inferior possa aumentar os tributos é admitir que essa norma inferior modifique o que em lei superior foi estabelecido, o que constitui um verdadeiro absurdo. Evidentemente que existem no direito tributário exceções, né? Que são para, por exemplo, os impostos de importação e exportação, que variam de acordo com o câmbio, são exceções, coisas bem específicas, mas em tese, na maioria, nós temos que obedecer a esse princípio. Então, para que possamos ter segurança jurídica e que possamos ficar livre dos arbítrios ditatoriais, se faz necessário que a lei anterior crie ou modifique os tributos, que representa uma das formas de limitação ao poder de tributar, ao poder de império do Estado. Gostaria que os nobres colegas acadêmicos pudessem falar sobre essa forma, limitação ao poder de tributar, ao poder de império do Estado. Quer que vocês entendem isso na esfera filosófica, na esfera sociológica, na esfera hermenêutica? Essa limitação é importante, nobre acadêmico? Olá, bom dia. Meu nome é Josias, juntamente com meus colegas, aluno da faculdade FTC, no 9º semestre. A limitação ao poder tributar, como já foi falado aqui, ela veio frente a essa arbitrariedade do Estado, na sua ânsia de arrecadar tributos. O professor falou aqui que quando não vigia um Estado democrático de direito, onde a lei não era a senhora que rege, né, as relações entre o Estado e o sujeito, o Estado ele vinha com a ânsia de contribuir e o que ele pudesse fazer para arrecadar, para extorquir as pessoas, para juntar tesouro para si, ele fazia. Então ele não tinha um freio. A limitação ao poder de tributar, eu vou dizer assim, que é um freio à ânsia do Estado. Então ela se desmembra em tudo isso aí, nos princípios. Princípio da capacidade contributiva, princípio da isonomia, princípio do não confisco, para que isso sirva de um freio a essa ânsia do Estado. É o que eu entendo. Perfeito, perfeito. Então aqui nós já vimos basicamente esse princípio da legalidade, que é importante que todo contribuinte tenha conhecimento, todo cidadão tenha conhecimento. E eu gostaria de dizer aos senhores cidadãs, que ao comprar uma Coca-Cola, os senhores estão pagando tributos. Senão a Coca-Cola seria muito mais barata, não é? Então esses tributos têm que respeitar esse princípio da legalidade, não só para o contribuinte, mas para o cidadão comum. Para o cidadão comum. O cidadão que compra, que consome. Então, voltando aqui, assim a lei deve prever não apenas as hipóteses de incidência. Olha lá, hipóteses de incidência. Não apenas as hipóteses de incidência. O que são hipóteses de incidência? Hipótese de incidência é, hipoteticamente, se ocorrer uma determinada situação, logo haverá uma tributação. Então, a lei não deve só prever as hipóteses de incidência em todos os seus aspectos, mas também a existência da relação obrigacional tributária como um todo. Relação obrigacional tributária como um todo. Eu quero agradecer demais. Nós vamos ao próximo bloco e nós vamos tratar no próximo bloco da capacidade contributiva. Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal, programa Aprender Direito. Muito obrigado, até o próximo bloco. Obrigado.
Senhoras e senhores, estamos aqui na Rádio Justiça, o programa Aprender Direito do Supremo Tribunal Federal. Novamente uma homenagem à Rádio Justiça, à nossa direção, por esse programa educacional. Conhecer o direito é seu direito, cidadão. Nós estamos levando um programa educacional para a sociedade brasileira, pela internet e pela Rádio FM da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Uma iniciativa excelente que nós pretendemos cada vez mais implantar, cada vez mais ampliar, para o senhor e a senhora ter conhecimento de todo o segmento do direito e também da psicologia que está atrelada ao direito, chamada psicologia jurídica. Né? Um abraço e uma grande homenagem à sua excelência, o doutor, professor, nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que tem feito grande trabalho no Supremo Tribunal Federal nessa presidência. A todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, suas excelências. Vejam só, nós estamos trabalhando agora na capacidade contributiva. A capacidade contributiva é mais um ganho do Estado Democrático de Direito, porque se trabalha com a possibilidade de qual tipo de capacidade econômica uma determinada pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tem de contribuir com impostos. Nós temos um Estado democrático de direito que tem que prezar pelo equilíbrio das relações jurídicas. As relações jurídicas têm que estar equilibradas, as relações jurídicas têm que estar justas, e não pode se desequilibrar, porque se desequilibrar você o quê? Você vai pagar, vai se sacrificar mais pagando imposto do que uma pessoa que podia pagar muito mais. Não, nós temos que equilibrar. Então, quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. É o princípio da capacidade tributária, a capacidade contributiva tributária. Então, a justiça social, que é um princípio do Estado Democrático de Direito, deve prevalecer em todos os aspectos do meio social. Viver em sociedade é equilibrar de forma isonômica, de forma igual, as relações sociais, sob pena de se gerar injustiça, sob pena de essa injustiça social ser gritante e o Estado deixar de ser o Estado Democrático de Direito. Então, nós respeitamos e temos que respeitar o princípio da capacidade contributiva, que nivela as pessoas físicas e jurídicas na possibilidade que elas têm de pagar tributos, não é? Dentro das suas possibilidades. Então o Estado Democrático de Direito deseja e almeja o máximo de equilíbrio nas relações sociais. Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Carta Cidadã, de 1988, em plena vigência, restabeleceu a norma que expressamente consagrava na Constituição de 1946 o chamado princípio da capacidade contributiva, que está expresso no artigo 145, parágrafo 1º, que já foi lido e será novamente lido aqui pelos nossos acadêmicos. Nosso querido acadêmico, a leitura desse artigo 145, parágrafo 1º, com uma nova visão agora dentro da capacidade contributiva. Vamos lá. O artigo 145, em sua forma, fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitamos os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então o contribuinte será respeitado, na sua opinião, em todos os seus aspectos, né? Relendo isso aí, o que é que o acadêmico pode retirar de informação preciosa para nós, para todos nós e para o ouvinte da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, no nosso programa Aprender Direito, que leva ao cidadão, a cidadã de cada parte desse país e do mundo, uma informação qualificada no sentido do direito. Conhecer o direito é seu direito. É direito do cidadão conhecer o direito, mesmo que ele não seja um profissional de direito, mas ele tem o direito de conhecer o direito. É um direito do cidadão. Meu querido. Eu vejo o seguinte, após a leitura aqui, eu observo que é o seguinte, como diz o professor Luciano Amaro, né? Onde não houver riqueza, é inútil instituir imposto. Do mesmo modo que em terra seca não adianta se plantar se não tem água. Então, ou seja,
não se pode instituir o imposto aonde não se tem essa riqueza para poder se fazer a devida tributação. Eu vejo que assim a capacidade tributária ela tem assim 2 objetivos. O primeiro, a forma objetiva e a subjetiva. A objetiva é a identificação da riqueza. E a subjetiva é que parte dessa riqueza, na verdade, pode ser tributada. Entendeu, professor? Perfeito, perfeito. Perfeito. Então aqui nós temos que serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, mas tem uma expressão aí na lei que fala sempre que possível. E nós temos que fazer uma interpretação hermenêutica mais favorável. Sempre que possível, sempre será possível criar leis ou majorar dentro da capacidade contributiva dos contribuintes. Não tem porquê sempre que é possível. Tanto é que vários doutrinadores se debatem sobre isso, e nós temos então que, embora exista essa ressalva sempre que é possível, no início do mencionado dispositivo, né? O colega pode ler aí, por gentileza, esse sempre que é possível. Nós encontramos no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Perfeito. Então, sempre que possível, é uma expressão que veio, mas que na realidade nós temos que usar uma hermenêutica, uma interpretação filosófica jurídica, no sentido de que o legislador e o intérprete devem buscar a interpretação mais coerente e justa, posto que os tributos dizem respeito ao caráter pessoal, não é? E representam em tese a capacidade da pessoa física ou jurídica de contribuir, conforme o colega falou. Em terra seca não se tem como colher água. É impossível juridicamente, é ilógico, é incoerente, é absurdo. Então nós precisamos usar esta interpretação hermenêutica de forma mais favorável. É sempre possível que o legislador e que o intérprete consiga fazer com que essa capacidade contributiva seja graduada na proporção e na possibilidade do contribuinte em pagar tributos, não é? Sempre de forma isonômica, que vai ser o próximo assunto, o princípio da isonomia. Eu gostaria que os colegas lessem agora, para mostrar bem essa capacidade contributiva, não é? A questão do imposto de renda pessoa física, inclusive que houve alterações legislativas e que houve inclusive no governo atual, o governo Dilma atual, a questão do aumento dessa tabela. Com a palavra aos colegas, por gentileza. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Justiça. Sou Marivaldo Leite, estudante do 6º semestre de Direito da FTC Salvador. Em relação à capacidade contributiva, podemos extrair daí a questão onde o contribuinte irá participar com a contribuição ao governo no tocante aos seus rendimentos. Existem as tabelas progressivas que, de acordo com o rendimento de cada pessoa, ele poderá ser isento até um determinado valor e essa alíquota irá aumentando de acordo com os seus rendimentos. Isso na questão em relação ao contribuinte pessoa física. Que ele será isento isso em relação à tabela de 2014, que ela terá uma alteração agora para 2015, onde teve uma lei que foi aprovada pelo Congresso, que seria de 6,5% essa correção, porém, a presidente Dilma, ela, por achar que o governo está precisando arrecadar um pouco mais, limitou a 4,5% e será editada uma medida provisória já nos próximos dias. Então, em relação a essa tabela que foi até 2014. Fica isento as pessoas até 1.787 de rendimento, paga 7,5%. As pessoas que ganham entre 1.787 e 2.679 pagam 15%. As pessoas que têm o rendimento entre 2.679 e 3.572 e 22,5%. As pessoas de 3.572 a 4.446
e acima de 4.446, 27,5%. Isso quer dizer que as pessoas que têm um rendimento maior irá contribuir de forma proporcional ao seu rendimento. A gente sabe que, apesar da necessidade do Estado de tributar, ele cria mecanismos que não vai exorbitar, não vai exasperar a contribuição de pessoas que não têm como contribuir para que tenha condição de ter uma vida digna para si e para toda a sua família. Perfeito. Guimarães, essa capacidade contributiva e essa tabela progressiva, que em certos momentos, em certos valores, a pessoa fica até isento. Porque são valores pequenos que ela ganha, que ela não poderia contribuir com nada. Em outros valores, ela é tributada num valor muito mais alto. A sua opinião sobre isso, dentro de uma filosofia jurídica tributária, dentro de uma hermenêutica, dentro de uma sociologia, dentro de algo mais profundo, além da letra fria da lei? Eu quero contribuir com o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia, ela deixa claro que tratar todos de forma igual. Então, aquela pessoa que tem a capacidade de contribuir nesse valor abaixo, que o colega foi citado, nesse valor abaixo, ele fica isento. Proporcionalmente, aquele que recebe uma quantia maior, de forma isonômica também, ele vai, de alguma forma, visando uma questão social agora, contribuir para aqueles que estão isentos na sua tributação, para que essas pessoas sejam acolhidas com os futuros recursos que estarão destinados para as camadas mais desfavorecidas, para poder ser acolhido através da assistência à saúde, assistência à segurança, assistência à educação. Eu creio que esse é o principal papel fundamental do tributo, para que seja destinado para fazer de forma isonômica para a sociedade. Perfeito. O nobre colega quer dar também uma palavrinha também. A participação de todos aqui são acadêmicos de direito que estão debruçados, estudando na questão tributária, dentro da questão também psicológica, filosófica, sociológica. Capacidade contributiva. Eu quero fazer as minhas palavras, a de Guimarães, porque talvez a preocupação maior do Estado em tributar seria exatamente visando o bem maior que é a coletividade, visando o bem maior que é a sociedade, como diz respeito à destinação dos tributos, voltado para a saúde, voltado para a educação, e que eu acho que deveria ser de forma mais clara a destinação dos tributos, porque temos vários tributos que não tem, o contribuinte ele não sabe por que ele está sendo tributado, ele não sabe para que ele está sendo destinado. Se tivesse até uma transparência maior nessa questão, eu acho que o contribuinte ele estaria mais satisfeito com o poder do Estado em relação ao tributo. Perfeito. A capacidade contributiva, ela é um ponto importante que abrange não só a legalidade, não só a isonomia, não só outros princípios do direito tributário. A capacidade contributiva, ela diz que nós vivemos em coletividade e nós temos que ter um princípio em coletividade. Em coletividade, nós temos que ter o princípio da solidariedade. Esse princípio da solidariedade diz o seguinte: aquela pessoa, esse princípio da solidariedade está filosoficamente, na filosofia do direito, atrelado à capacidade contributiva, porque aquela pessoa que ganha mais, contribui mais, e aquela pessoa que ganha o mínimo, que não pode contribuir, não contribui e recebe os benefícios do Estado. Aí nós estamos fazendo a justiça social, aí nós estamos fazendo uma distribuição dos benefícios sociais, nós estamos trazendo um equilíbrio social essencial ao cidadão e à cidadã. Nós estamos construindo uma sociedade solidária, mais humana, e isso é muito importante, o princípio da capacidade tributária. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. Esse é um princípio que o legislador deve observar. E aí a minha crítica pessoal à expressão sempre que é possível, certo? Na questão que determina a capacidade contributiva na Constituição Federal. Sempre que é possível, sim, porque será sempre possível fazer
que o contribuinte possa pagar dentro das suas possibilidades, porque isso é um princípio de justiça social, é um princípio de solidariedade, e o Estado justo, democrático, direito, precisa atingir esses princípios. Eu quero por demais agradecer ao senhor e à senhora, ouvinte da Rádio Justiça, do programa Aprender Direito. Conhecer direito é seu direito, cidadão e cidadã. Até o próximo bloco, em que nós vamos falar do princípio da isonomia e o princípio do não confisco dentro do direito tributário pátrio. E é um prazer estar aqui com o senhor e a senhora. Muito obrigado. Até o próximo bloco. Ouvintes da Rádio Justiça, programa Aprender Direito. Cidadão e cidadã, a Rádio Justiça é um programa, o programa Aprender Direito, os programas da Rádio Justiça trazem informação qualificada, informação séria, científica, educacional para o senhor e a senhora. E o programa Aprender Direito não é só para o acadêmico de direito, o profissional do direito, é um programa para toda a sociedade. Aprender o direito, conhecer o direito, é um direito seu do cidadão, para exercício da cidadania. Muito obrigado à Rádio Justiça, aos nossos diretores, ao Supremo Tribunal Federal, por a oportunidade que nos dá a toda a sociedade brasileira de ouvir a Rádio Justiça no Brasil todo pela internet e em Brasília pela FM. Então, Rádio FM. Então nós vamos agora, conforme nós tínhamos dito, do princípio da isonomia. O que é isonomia? Isonomia significa uma espécie de igualdade. Nós, seres humanos, podemos ser considerados iguais? É complicado. Nós somos iguais perante a lei? Sim, em tese. Somos iguais perante a Deus? Sim, em tese. Mas nós temos diferenças, e nós temos que respeitar as diferenças um do outro. E no tributo, no direito tributário, nós temos também diferenças, e nós temos que respeitar as diferenças também no direito tributário, porque senão nós estaremos ferindo de morte o princípio da isonomia ou da igualdade. Então, o princípio da isonomia ou da igualdade possui duas acepções, não é? A primeira é horizontal e a segunda é vertical. Então vejam só, na primeira acepção que nós vamos ver aqui, a primeira, o princípio da isonomia ou da igualdade, possui duas acepções, uma horizontal e outra vertical. A acepção horizontal refere-se às pessoas que estão niveladas, daí a nomenclatura, na mesma situação e que, portanto, devem ser tratadas da mesma forma. Por exemplo, você tem um empresário que fatura 10 bilhões de dólares ao ano e outro que fatura 11 bilhões de dólares ao ano. Eles estariam de forma, na princípio da isonomia, horizontal ou vertical? Eles estariam na posição horizontal, certinho? Então eles faturam aquele mesmo valor parecido. Então eles têm que ser tratados da mesma forma. A acepção vertical refere às pessoas que se encontram em situações distintas e que justamente por isso devem ser tratadas de maneira diferenciada, na medida em que se diferenciam. Maneira diferenciada na medida em que se diferenciam. Por que isso, gente? Por exemplo, você pode tratar de forma tributária uma pessoa, um empresário que ganha que fatura 10 bilhões com um empresário que fatura 1 milhão de reais? Não seria justo, não seria correto. Você tem que ter um tratamento diferenciado para fazer justiça, porque aquele que ganha 10 bilhões, ele pode, em tese, contribuir mais, porque ele terá que apurar o lucro dele, poderá ter prejuízo fiscal e uma série de coisas que isso é apurado na LUR, que é o lucro de apuração do lucro real. Para grandes empresas é utilizado o lucro real, que é um lucro onde você apura a despesa, a receita, você faz o balanço, tem a contabilidade, o balanço dá o lucro ou prejuízo contábil, depois você faz acréscimos, né, e deduções, e você vai chegar ao lucro chamado fiscal ou prejuízo fiscal. Mas, em tese, você estaria num patamar mais avançado e poderia ser tributado de forma mais abrangente.
Então você tem na horizontal, na posição horizontal, um tratamento que deva ser da mesma forma. E na posição vertical, um tratamento diferenciado a partir do momento em que há a diferenciação, e a partir do momento em que vocês se diferenciam. E um exemplo clássico disso são as pessoas jurídicas, que hoje o governo federal, aí o próprio governo Lula, ele criou o microempreendedor. Para que esse microempreendedor? Tirar as pessoas da informalidade. São pessoas que fazem cocadas, pessoas que são camelôs, pessoas que vendem nas ruas, pessoas que vendem de porta em porta, pequenos negócios em que passam a ter formalidade. E aí, graças ao Sebrae, um abraço ao pessoal do Sebrae, graças ao Sebrae, que tem ajudado e muito esse programa, o microempreendedor, ele passa a ser formalizado e ele passa a ter uma tributação concentrada, uma tributação menor, justamente para estimular ele nos seus pequenos negócios. Ele tem limitações. Se passar daqueles valores, ele já não se enquadra mais em microempreendedor. Além do microempreendedor, nós temos o lucro presumido, que é diferenciado do lucro real. O lucro real é o chamado, que vai ser apurado no livro LALU, o lucro de apuração do lucro real. Ou seja, o lucro real você vai realmente apurar na íntegra, com despesa, receita, contabilidade, qual é o seu lucro real. E o lucro presumido? O lucro presumido, o governo simplifica um pouco, já que você está numa posição vertical, né? Você tem uma diferenciação daquela outra empresa maior. Então ele diz o seguinte: olha, você tem que ter um contador, lógico, tem que ter sempre para as empresas, mas você não precisa fazer uma apuração desse lucro de forma real, você pode presumir. Então você aplica uma alíquota, não é? Essa alíquota é aplicada de acordo com o seu faturamento. O lucro presumido é isso, você apura dentro daquela receita, você tem uma margem, uma alíquota, e você apura aquela alíquota. Bom, o resultado disso tudo é que o lucro presumido, ele conforme foi dito aqui, o lucro presumido, ele é uma presunção que o governo faz de um faturamento, dentro de um faturamento que você tem, dentro de uma possibilidade de um lucro. Mais simples, mais prático, que você não apura, não fica com nota fiscal, com nada, guarda as coisas, despesas, etc., e você já consegue pagar. Isso é uma diferenciação. Por isso devem ser tratados de maneira diferenciada, na medida em que se diferenciam, certo? Então vem o jargão jurídico. Qual é o jargão jurídico aqui? A lei trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aí se pergunta, a lei trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais? Não seria injusto? Não, é justo, porque a lei, ao tratar, a lei trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Para que você possa igualar as pessoas nas suas condições, circunstâncias e peculiaridades, você tem que tratá-las de forma igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. E aí você tem um exemplo fora do direito tributário. Vamos dar um exemplo claro? O estacionamento do shopping. Perto do elevador, você encontra uma placa que você não pode estacionar. É própria para o deficiente físico. Outra é própria para o idoso. O que representa? O idoso, ele não tem mais condições de andar como nós, mais jovens. Não é verdade? Nós, mais jovens, os jovens que estão aqui. E o deficiente, pode ser um cadeirante, também não pode. Então ele fica próximo já do elevador. Olha aí a lei tratando igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. A lei está tratando aí, ó, claramente, cabalmente. Agora, nós que podemos andar, temos que colocar o carro distante. A gente pode andar mais um pouco. Então a lei está tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Se não fosse assim, a lei não fizesse isso, o cadeirante viria de longe com a cadeira dele, e eu que não sou cadeirante, botaria de junto do elevador e passaria. Aí então não teria igualdade nenhuma, pelo contrário, teria injustiça. Então a lei trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. A tributação por faixa de renda das pessoas físicas, de forma
forma progressiva pela faixa de renda, conforme foi dito aqui, é também uma forma de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. É uma forma de solidariedade tributária, conforme já foi dito. Então, as pessoas jurídicas também têm isso. Hoje nós temos o regime simples, o regime de microempresa, que facilita a tributação daquela microempresa, daquela empresa que é considerada pelo regime simples, daquela empresa que é considerada microempreendedor, daquela empresa que faz lucro presumido. Enfim, tem diversas formas de tributação que diferenciam as pessoas jurídicas justamente dentro da tributação para obedecer ao princípio da isonomia, que significa a lei trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. O microempreendedor, ele tem vantagens, uma tributação mais concentrada, única e menor do que uma outra empresa de um porte médio, por exemplo. E assim você vai. O sistema simples também tem empresas que dentro de alguns segmentos elas podem optar pelo simples. E ao optar pelo simples, ela tem uma tributação menor, ela tem uma tributação mais coerente, justamente mais justa, mais solidária, para que ela possa honrar com os seus compromissos. E a partir do momento que ela honra com os seus compromissos, ela faz um ciclo de solidariedade no meio social. A sociedade e o direito têm que justamente procurar um sistema de igualdade entre todos, né? Os iguais, desigualdade entre os desiguais, justamente para igualá-los e a sociedade viver de forma mais harmônica. E aí o colega vai nos falar também sobre isso. Eu quero ler aqui o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, que trata justamente da questão da isonomia e da igualdade. No inciso 2 diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalentes, proibida de qualquer forma distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, aqui, eu trago aqui que o inciso 2 da Constituição prevê, né, e determina e deixa claro a questão da isonomia, de você tratar de forma igualitária. E eu vejo que existem dois aspectos nessa questão da isonomia, que é a igualdade na lei e a igualdade perante a lei. São coisas distintas. Igualdade na lei é a questão do legislador, esse que elabora a lei, né, do executivo, entendeu? Que eles têm que criarem a lei de forma isonômica, né? Então, isso seria a igualdade na lei. E a igualdade perante a lei é a questão do tratamento do judiciário na aplicação dessa para o contribuinte. É isso aqui que eu queria trazer aqui, esses dois aspectos aqui. Perfeito. A questão da isonomia. Perfeito. Vamos então ao princípio do não confisco, porque tal princípio poderá também ser chamado ou denominado de princípio da razoabilidade ou proporcionalidade da carga tributária. A ideia é que o poder de tributar, que é um poder de império, seja exercido de forma a não impedir a livre circulação e o exercício das atividades empresariais e comerciais lícitas. Então, as atividades comerciais lícitas não podem, de hipótese alguma, sofrer restrições. E o conceito de confisco é sempre em tese indeterminado e... O princípio do não confisco diz também que, além de não confiscar, que é um princípio que é em tese indeterminado, ele também diz que não se pode confiscar através de multas altíssimas que ultrapassem o valor das mercadorias, porque também seria um princípio de confisco, um princípio de retirar do contribuinte aquele bem através de dinheiro. Meus amigos, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Justiça, é um prazer enorme estar aqui.
nesse programa. Espero que os senhores tenham assimilado e vamos então ao próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todo o pessoal da Rádio Justiça, aos nossos ouvintes de todo o Brasil da Rádio Justiça e ao nosso querido Supremo Tribunal Federal e ao grande programa Aprender Direito, que é um programa que vai levar conhecimento a toda a sociedade brasileira, seja ela profissional de direito, acadêmico ou não, porque conhecer o direito é seu direito. Muito obrigado. Programa Aprender Direito da Rádio Justiça. Muito obrigado mesmo. Até o próximo programa.